Boa noite a todos e a todas, a quem está aqui na sala do Google Meet, aos que nos acompanham pelo YouTube da Fundação CEPEMA ou pelo Facebook. Boas-vindas. Eu me chamo Regina Chaves, sou assessora técnica na Fundação CEPEMA e hoje nós vamos estar iniciando o segundo módulo online da formação que está intitulada como Economia Circular Inclusiva, do NUT. Nós tivemos já um primeiro módulo dessa formação, e nós lembramos aos espectadores e também aos participantes aqui da sala que uma frequência mínima de 75% de participação no curso vai dar direito à certificação aos participantes, está bem? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente. Quero agradecer de antemão aqui o Rafael Tomiyama, que vai estar dando suporte, ele que também é assessor técnico na Fundação CEPEMA. Eu vou estar compartilhando aqui a apresentação e logo em seguida nós teremos um momento para comentários, perguntas, e também a gente vai instigar um pequeno debate, tá bem? Vou compartilhar a apresentação. Depois o Rafael vai só me informar se conseguir apresentar. Tudo ok. Tudo ok? Obrigada, Rafael. Então, como eu frisei e mencionei anteriormente, esse é o nosso segundo módulo da formação online, Economia Circular Inclusiva do NUT. Essa formação, ela foi pensada a partir das estratégias metodológicas e conceituais da Fundação CEPEMA. Esse curso é uma promoção da Fundação CEPEMA, com apoio da Rede Eco-Ceará de Agroecologia e Rede Terra do Futuro, e acontecerá em 5 módulos. A previsão é que nós concluiremos ele no início de janeiro de 2024. Então, bem-vindos a esse segundo módulo. Temos aqui um e-mail para dúvidas, sugestões, que é o cepemaprodução@gmail.com. E logo em breve, o Rafael vai deixar também uma lista de frequência para quem nos acompanha tanto aqui na sala do Google Meet, como também pelo Facebook e YouTube. Essa lista de frequência, ela vai ser muito importante no momento de emissão dos certificados. Então, a gente pede que quem estiver participando dessa formação preencha ao longo do curso. No módulo anterior, o Adalberto Alencar, que é diretor-presidente da Fundação CEPEMA, ele fez uma introdução. Eu, infelizmente, tive que estar ausente por questões de saúde, mas relembrando aqui o conceito de donut, o que é o donut. O donut, esse conceito do donut, a gente traz ele para a nossa metodologia enquanto Fundação CEPEMA, a partir desse escrito da autora Kate Howard, que chama Economia Donut, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. Então, gravem bem esse subtítulo de uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. Esse livro, ele é um livro voltado para a economia, mas ele é um livro também, um texto que se propõe a questionar alguns paradigmas da economia clássica, dessa economia que é voltada para o crescimento do produto interno bruto,
para o crescimento a qualquer custo, a qualquer preço, que não considera os aspectos, os sistemas sociais, ecológicos que estão inseridos nesse processo de desenvolvimento. E o donut, a gente vai estar vendo logo à frente, ele é aquela rosquinha de padaria que a gente conhece. Então, o formato do donut, a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê que a autora traz esse conceito de donut, ela ressignifica esse conceito de donut para propor alternativas e propor soluções para um planeta mais sustentável, considerando tanto as pessoas como também os aspectos naturais. Então, temos aqui essa alternativa ao crescimento a qualquer custo. E aqui está o formato do donut. Nós percebemos que ele é literalmente uma rosquinha. Se vocês veem esse espaço verde um pouquinho mais escuro, que está no centro do donut, ele é a base social. A autora considera que todas as pessoas devem estar dentro desse eixo central, dessa listra verde escura, que é essa base social. E se as pessoas estão abaixo dessa listra verde escura, elas acabam tendo um déficit. Então, todos esses aspectos que estão abaixo dessa linha verde escura da base social, elas devem estar nessa linha verde para se ter uma base social segura para as pessoas. E o que é que inclui essa base social? Inclui aspectos de saúde, educação, rendimento e trabalho, paz e justiça, voz política, equidade social, que é um pouco de igualdade social, né? A gente pode traduzir a palavra equidade, assim, igualdade de sexos, isso inclui a inserção de homens e mulheres em processos equitativos. Nós vamos perceber mais para frente alguns dados referentes à desigualdade entre homens e mulheres, que ainda é muito perceptível. Habitação, então, acesso à moradia das pessoas, redes de apoio. Essas redes, elas também são redes de interação, de processos, acesso à energia, acesso à água, que a gente a gente está inserido numa realidade muito crítica em alguns estados brasileiros, no Nordeste do Brasil, tem uma crise de segurança hídrica histórica, mas a gente está vendo também uma situação nova no Brasil, que é a seca do Rio Amazonas. Então, isso também ameaça as pessoas, ameaça a vegetação que está no entorno desse rio, ameaça os animais, a fauna, a flora. Acesso à alimentação, então, a questão da fome, do enfrentamento à fome, ela é uma questão muito latente e presente, tanto no Brasil quanto em outros países. O Brasil, durante a pandemia da Covid-19, teve muito frente a frente com essas questões relacionadas à escassez de alimentos e ao não acesso de alimentos por parte de famílias mais pobres e sistemas de saúde que sejam inclusivos. No meio, aqui, né, que ela considera esse espaço seguro e justo para a humanidade, então traz esse verdinho da base social, que a ideia é que as pessoas tenham esse acesso a esses componentes, que se eles estão abaixo dessa linha verde, eles geram um déficit para a humanidade. E, em cima disso, né, tem o teto ecológico. Então, entre o verde escuro do teto da base social e o verde do teto ecológico, a gente cria esse espaço seguro e justo, que aí forma, então, conclui o formato da rosquinha que a autora propõe, mas fora desse teto, a gente também tem algumas ultrapassagens que podem ser perigosas.
Então, tanto o deficitário da questão social, ele é perigoso, como também essa ultrapassagem do teto ecológico, que envolve alguns elementos. Então, esse verde é o teto máximo para que ocorram ultrapassagens, né? Assim, é o teto, não deve ocorrer uma ultrapassagem além desse teto. A gente vai ver no próximo módulo os limites planetários, que eles estão integrados a essa questão do teto ecológico que a autora propõe. E aí essa ultrapassagem ela passa a ser uma questão, um aspecto de insegurança também para as pessoas e para os sistemas ecológicos do planeta, que são elementos que tratam da poluição química, a carga de nitrogênio e fósforo, a retirada de água doce, que é também uma questão muito grave, hoje é um dos limites que estão sendo ameaçados no planeta, conversão de terrenos, perda da biodiversidade. Então, quando a gente traz para a agricultura familiar, por exemplo, que é nossa área de mais forte atuação, a gente já, em 2019, enquanto fundação, nós fizemos um levantamento sobre mudanças climáticas e agricultura familiar, e nesse levantamento, que a gente pode compartilhar depois com vocês, na pasta do curso, ele já levou a um apontamento de perda de espécies da fauna local. Essas perdas, elas ficaram muito latentes, porque espécies animais que existiam ali ao redor das comunidades, elas foram extintas ou desapareceram, pelo menos a nível daquela região, e isso foi levado tanto pela questão de perda da biodiversidade, como também, em alguns locais, por mudanças estruturais do espaço ecológico daquela comunidade, né? Assim, também como a retirada de água doce tem sido um grande problema que a gente diagnosticou nesse estudo, nesse levantamento de 2019, que tem atingido as famílias e também a produção dessas famílias da agricultura familiar com as quais a gente trabalha. Poluição atmosférica tem sido também uma questão de interesse. Em 2022 para 2023, a Fundação CEPEM ela iniciou um trabalho de construção de um programa novo, que é o Programa Social de Carbono Comunitário, e o carbono ele vai estar também sendo trabalhado junto com as famílias agricultoras dentro desse programa, né? Então, ele conversa com essa questão da poluição atmosférica e da destruição da camada de ozono. Alterações climáticas é outro problema muito grave, é um dos limites planetários que já foi ultrapassado, inclusive, que agora a gente precisa urgentemente de políticas públicas eficazes para frear esse aumento na temperatura global. E no Ceará, no Brasil, a gente enfrentou recentemente, no último mês, uma onda de calor inédita em alguns locais. O Ceará mesmo, por exemplo, essa semana teve picos de calor em algumas cidades, onde as temperaturas chegaram a mais de 40 graus. Então, esses níveis de aumento da temperatura média global, ele tem atingido localmente, e o Nordeste do Brasil, os relatórios, os diagnósticos já apontam que deve ser um espaço ainda mais atingido com essas alterações climáticas. Isso compromete todo também um sistema de relações sociais e de relações ecológicas e produtivas. As famílias que dependem, por exemplo, da produção agrícola, elas já começaram a sentir, com essas alterações climáticas, quando a gente fez o diagnóstico em 2019, começaram a sentir já, por exemplo, alteração na sazonalidade da produção. Então, essas alterações, elas são muito preocupantes.
e elas necessitam de respostas do poder público, das empresas, quanto antes. E a acidificação dos oceanos, que isso também é uma questão que está muito próxima, isso pode comprometer também um teia de relações sociais, um teia de relações ecológicas que comprometem, inclusive, a nossa sobrevivência enquanto humanos. Então, por isso, o modelo do donut, da rosquinha que a gente viu aqui. Então, vocês já podem se familiarizando melhor com esse modelo. E, a partir desse modelo, eu vou trazer rapidamente uma explicação sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, certo? Esses objetivos, eles são objetivos que foram pactuados por vários países que são signatários da Organização das Nações Unidas. São 17 objetivos que incluem diversas prioridades. Dentro desses objetivos, existem 169 metas que cada país se adapta ou integra ou não a partir da sua realidade, da sua dinâmica. Eu vou passar um videozinho curto, de cerca de 4 minutos, falando um pouco sobre os ODS, para depois a gente voltar para o donut. Esse vídeo ele serve para a gente entender de como o donut ele está. Esse texto, essa ideia do donut, ela está ligada a uma pauta global, da perspectiva da economia econômica. Então, quando a autora ela propõe quebras de paradigma, uma nova economia, um novo olhar sobre a economia, isso fruto também de outros estudos e de outras colocações de outros autores anterior que ela traz, esse donut que ela desenha, ele está também vinculado a essa pauta global da Organização das Nações Unidas, que são desafios que os países signatários assinaram para alcançar mudanças, galgar mudanças positivas para aspectos sociais, econômicos e ecológicos dentro de uma agenda global até o ano de 2030. Eu vou interromper aqui, rapidinho, para a gente visualizar um vídeo, tá bem? E falando um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E logo em seguida a gente volta para o tema do donut. Pronto. Tá bem o som, Rafael? Ótimo. Ok. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica, em que falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000 na Declaração do Milênio. Nela, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos por meio de 8 objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também o fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos, ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%. E muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, AIDS, a malária e a
tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito. Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015 a Agenda 2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda, foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia. Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental, com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes, para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Fique atento! Nós do IBGE Explica estamos preparando uma série de 17 vídeos, um para cada objetivo, detalhando cada... Então, esse vídeo é curtinho, eu vou estar passando o link também aqui no chat, e ele vai estar na apresentação de hoje, certo? Só lembrando que o Rafael vai deixar a lista de frequência no chat, também nos comentários do YouTube, Facebook, para quem está acompanhando a nossa formação, ter acesso a certificado posteriormente. Então, como eu havia explicado, esse pequeno vídeo, ele dialoga muito, ele conversa muito com o que nossa autora coloca, sobre o que o Donucci coloca como emergências, certo? E eu quero trazer aqui, hoje a gente não vai passar tanto sobre textinhos, mas o Donucci, ele coloca alguns desafios, né, que o planeta deve estar considerando, o planeta, quando eu falo planeta, eu falo as pessoas, como a estabilidade financeira, a segurança alimentar, mudanças climáticas. Essa autora, ela coloca como grandes desafios do século XXI. Ela aponta também que houve impasses extraordinários no bem-estar humano, como a gente viu no curto videozinho, teve aumento da expectativa de vida das pessoas, nós tivemos avanços significativos na área de saúde, de químicas para remédios, então, nós tivemos uma série de avanços, mas, ao mesmo tempo que a história teve avanços, alguns desses avanços que acompanharam o curso da história não deram muito certo, acabaram gerando alguma série de problemas, né, que não foram tão bem avanços, não é bem por aí, tão bem por aí. Há um passo, nós vamos ver mais à frente alguns dados, né, de que o planeta teve um boom de desenvolvimento econômico, as pessoas tiveram acesso ao consumo, mas, por outro lado, a gente ainda tem que conviver com questões como a extrema pobreza, a fome, o uso de combustíveis fósseis também foi um outro boom de avanço tecnológico, avanço nos maquinários, o avanço de locomoção das pessoas, mas isso também trouxe outros problemas que estão presentes, né? E a gente está tendo que conviver com a rebordose de tudo isso. A desigualdade é um tema muito frequente dentro do conceito do Donucci. Desde 2015, aqui tem um errinho, peço desculpa, desde 2015, o grupo de 1% mais ricos do mundo
detém mais riqueza que todos os outros 99%. Então, a desigualdade, a concentração de renda, ela é um grande problema na nossa sociedade, enquanto a gente tem a concentração de toda a riqueza, de boa parte da riqueza, de grande parte da riqueza do mundo, num grupo de 1% de pessoas, a gente tem, nesses outros 99%, uma classe média, mas também a gente tem pessoas que estão na pobreza, e um grupo que está na extrema pobreza, que hoje vai dormir sem comer, vai dormir na rua. Então, são aspectos a serem considerados. Aqui eu trago alguns dados que são alarmantes. A quantidade de plástico no oceano é 10 vezes menor do que se pensava. Isso foi uma publicação de agosto desse ano, mas isso não significa que é uma boa notícia. Tem muito plástico no oceano, há cerca de 3,2 milhões de toneladas de detritos flutuantes no mar. Isso é um estudo. Outro estudo aponta que tem cerca de 170 trilhões de partículas de plásticos no mar, nos oceanos. E tem estudos que já apontam para a previsão de que em 2050 os mares vão ter mais plásticos do que peixe. Isso compromete a biodiversidade local, compromete nossa alimentação. Hoje, atualmente mesmo, nós já temos estudos que apontam para partículas plásticas nos peixes que a gente consome em algumas regiões do planeta. Aqui trouxe algumas notícias bem recentes para a gente se familiarizar com esse debate, que são os picos de calor que o Brasil enfrentou nos últimos meses. O Ceará, o estado do Ceará, onde a maioria de nós estamos aqui localizados, teve pelo menos 97 cidades do Ceará que passaram por essa onda de calor, enfrentando temperaturas de até 5 graus acima do normal. Então, 5 graus a mais na temperatura de algumas regiões que já são quentes. Isso compromete a vida das pessoas, a forma de vestir, a respiração, requer todo um cuidado e uma adaptação também. Aqui outro relatório recente que saiu, que 1% mais rico do mundo, provavelmente aquele 1% que concentra mais renda, emite tanto dióxido de carbono quanto 66% da parcela mais pobre. Então, a gente tem 1% dos ricos no mundo poluindo o planeta com dióxido de carbono, no equivalência a 66% da parcela mais pobre. Então, são cerca de 77 milhões de pessoas que foi responsável por 16% das emissões globais do dióxido de carbono. E esse valor equivale a esses 77 milhões de pessoas emitiram o dióxido de carbono equivalente também aos 66% das pessoas no mundo, que são cerca de 5 bilhões de pessoas. Então, tem uma conta que não bate, porque nós temos uma disparidade muito grande em números de 77 milhões que concentram mais riqueza e consome de forma exacerbada, desenfreada, enquanto há uma parcela da população significativa que não tem acesso a serviços, não só ao consumo, mas a serviços, à alimentação. Aqui a gente passa um pouco sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse é um desenho simplificado do Donut, então, vocês veem aqui o alicerce social, que é o alicerce básico, né, daquelas questões sociais, que se tiver dentro desse espaço branco, onde tem privação humana crítica, isso quer dizer que não é seguro para a humanidade ter privações de acesso à educação, de acesso à água, de acesso ao alimento, à saúde. A gente tem esse espaço seguro e justo, que é esse campo cinza, onde deveriam, pelo menos, estar os seres humanos, e deveriam estar as questões ecológicas juntas.
E a gente tem um teto máximo para a questão ecológica, que são aqueles 9 apontamentos que a gente viu no Donut lá atrás, que são esses 9 aqui, de alterações climáticas, acidificação dos oceanos. Então, se a gente tem um teto máximo para que esses níveis sejam seguros para a humanidade e para o planeta também. Passou disso, já se tem uma degradação planetária crítica, que é o que a gente vem enfrentando em alguns desses limites colocados. Aqui eu trago, antes de passar para a última parte desse módulo, uma campanha que a Fundação CEPEMA está realizando, né? E aqui eu trouxe uma parte da campanha que tem uma citação da nossa autora, da Kate, em que milhões de pessoas no Brasil não desfrutam dos recursos essenciais à vida. E ainda assim, o país está ultrapassando seu limite de impacto ecológico. Então, isso o que significa que no Brasil a gente tem essa degradação planetária crítica, que está aqui em cima, e ao mesmo tempo a gente tem a privação humana crítica, que as pessoas não têm acesso a essas questões básicas que estão dentro do alicerce social. É isso que a autora coloca, então isso coloca algumas emergências. Essa última parte da apresentação, nós tivemos ontem publicado, vou compartilhar com vocês, um estudo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi publicado ontem, com dados de 2012 até 2022. Chama Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira. Então, é muito interessante isso aqui. Eu trouxe só alguns detalhes, 2 gráficos desse estudo, para a gente não alongar, mas aqui o primeiro gráfico, ele trata de rendimento médio real de todos os brasileiros, de todos os trabalhos das pessoas ocupadas, segundo o sexo e a cor ou raça no Brasil entre 2012 e 2022. Então, aqui a gente tem, nessa corzinha azul, o ano de 2012, nessa cor mais rosada, na cor azul a gente tem o ano de 2012, nessa cor mais rosada, o ano de 2022. Mas o dado e também a gente tem em cima, no gráfico, o rendimento médio real, né, a renda média em real das pessoas por mês por grupo, certo? Segundo o sexo, segundo a cor, ou sexo e cor, raça, juntos. Eu trouxe aqui em destaque no gráfico de como as mulheres pretas ou pardas, elas ainda têm um rendimento bem menor do que, por exemplo, homens brancos, que são os que têm maior rendimento em dinheiro, em real, né, de ganho real no Brasil, e a gente tem uma disparidade muito grande, né, dessa média de rendimento real entre homens brancos, homens pretos ou pardos, mas essa média ainda é bem maior quando a gente vai para mulheres pretas ou pardas. Então, a questão de gênero, ela também importa quando a gente vai tratar dentro da perspectiva do Donut. A autora, em algum momento do texto, ela faz, inclusive, uma crítica que quando se mede a economia de um país, não se mede a economia gerada por mulheres. Mulheres que não saem de casa para trabalhar, por exemplo, elas não são contabilizadas, e nem o serviço doméstico que essas mulheres prestam, mesmo tendo um trabalho fora de casa, então, pouco é contabilizado. Serviço de lavar, de passar, de cozinhar, de cuidar dos filhos, de cuidar de doentes. Então, isso é um aspecto importante. Outra questão também que eu destaquei aqui é a distribuição de rendimento por classe, né? Por salário aqui. Essa questão do rendimento por classes de rendimento domiciliar per capita mensal e salários mínimos. Aqui, essa cor azul, bem onde tem 20,6, eu destaquei o Nordeste,
são pessoas que recebem até um quarto de salário mínimo, que é cerca de cerca de R$ 400, R$ 300. A gente tem 20,6% da população que está com acesso muito baixo de renda, 27,8% da população do Nordeste recebe entre mais de um quarto de salário mínimo até metade, então a gente tem 27,8% que recebe entre mais ou menos 300 e R$ 600, perdão, R$ 700, R$ 650, que é metade de um salário, então a gente tem mais de 50% das pessoas no Nordeste que estão nessa situação crítica de receber até metade de um salário mínimo, 30,5% recebe entre meio salário mínimo e um salário mínimo, 14,3% de 1 a 2, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que somente 3,2% recebem de 2 a 3 salários mínimos. E somente 3,5% dos habitantes do Nordeste têm uma renda superior a 3 salários mínimos. Então, isso é um número muito alarmante e reflete aquela concentração de renda que a autora colocou. Inclusive, no ranking de bilionários, Fortaleza despontou na região Nordeste, enquanto a gente tem uma população muito pobre, ou então que está na extrema pobreza, pelo menos 1 milhão de pessoas na extrema pobreza, nós temos, do outro lado, um dos maiores números de bilionários do Nordeste, em Fortaleza. Mas passando um pouco, para fechar aqui a apresentação, um pouco de outra faceta que o Donucci aponta, né? Quais são as alternativas possíveis? Então, existem alternativas possíveis? É uma pergunta. E eu trago aqui na apresentação as alternativas possíveis que já existem e já acontecem, como os sistemas de produção agroecológicos, agroflorestais, aqui são os do estado do Ceará, mas no Brasil, na América Latina, em outros países, nós já temos avançados sistemas de produção ecológicos, sustentáveis, que levam em consideração vários aspectos da vida das pessoas. Temos as feiras, eu coloquei aqui algumas fotos da feira agroecológica da Rede Ecoceará, inclusive, já aproveito aqui para deixar um convite, todos os sábados ela acontece em Fortaleza, no Parque Adail Barreto. Então, ela também pode ser colocada, a gente pode visualizar ela como um modelo alternativo, como uma alternativa do crescimento a qualquer custo, porque ela envolve outras dinâmicas e outras formas de relação entre as pessoas, entre a economia, é uma economia mais solidária, mais sustentável. E aqui é uma pergunta motivadora para a gente seguir, e abrir aqui o chat e também os microfones. Como você, sua comunidade ou sua organização podem contribuir para a construção de um espaço justo e seguro. Então, nossa apresentação de hoje foi essa. Gostaria aqui vou interromper o compartilhamento para ver quem está na sala. Qualquer dúvidas, comentários, a gente já pode iniciar. Então, está aberta aqui a rodada de comentários. Vou colocar a perguntinha aqui no chat também, para a gente abrir os microfones, tentar responder ela, ou então falar de alguma dúvida. O Rafael deixou aqui a frequência, eu vou mandar todo esse material para vocês, tá bem? Se ficou dúvidas, comentários, estou vendo aqui a Mazé. Quem mais? Estou vendo Ivan, Cleidiane, a Daiane, a Gláucia, o Marcílio sempre nos acompanha, os cursos, a Maria Isabel,
Tem mais alguém aqui na sala? Márcio Cândido. Então, está aberto. Gostaria de convidar aqui vocês a fazer uso. O espaço está aberto. Se quiserem deixar suas impressões. Marcílio, Nazé, Ivan, que mais? Vou deixar aqui a perguntinha de novo. Como você, sua comunidade ou sua organização podem contribuir para a construção de um espaço justo e seguro? Então, eu vou começar a convidar vocês aqui a responder essa pergunta, a gente fazer um exercício, certo? Se não quiser responder diretamente, pode se apresentar, falar Regina, só fazer uma reflexão totalmente aqui diferente, né? O objetivo da economia do Donut, né? Porque o mundo real da economia atual é totalmente o lucro, por questão do capitalismo, né? Visando dinheiro. E aí, muitas vezes, a gente não vê a questão dos valores, né? Dos valores dos nossos antepassados. O povo aqui da nossa região, aqui de Irauçuba, eles tinham muito essa de fazer trocas de mercadorias, mesmo por outras cidades, sabe? Eram as trocas, vamos dizer que intermunicipais. Saiu o pessoal de Itapipoca, de Irauçuba, fazendo troca. Irauçuba não tinha tanto a questão do sal, e iam pegar lá e levava o feijão, por exemplo. Então, e a gente vê que isso tem mudado. Hoje em dia não tem mais isso. É a compra direto pelo dinheiro e tudo. Então é uma inversão de valores totalmente abusiva. Que o planeta é quem responde, né? Só essa observação, eu acho muito interessante essa colocação, essa sua apresentação é excelente para a gente fazer essas reflexões. muito interessante, Ivan, né? Porque a gente vem passando por transformações em comunidades diferentes, em municípios diferentes, acontecem transformações diferentes que caminham para esse avanço do crescimento global, entre aspas, que é o que está colocado dentro dessa economia clássica na qual a gente está inserido, né? Dentro de todo um sistema, e como tiveram transformações, se perderam práticas, né, ao longo dessas transformações, como você colocou um exemplo, e às vezes também como essas transformações de práticas ou de avanço predatório de consumo de alguns elementos naturais, eles, em algumas comunidades, em algumas localidades, atingiram níveis irreversíveis, né? A busca por matéria-prima que não consideram as pessoas, não consideram aquele território. A gente está vendo a situação de Maceió agora, né, com a extração de um sal específico, que comprometeu a casa, a vida, a integração, a dinâmica de toda uma gama de pessoas daquele território, e teve um impacto muito assustador. Em 2 dias cedeu assim de uma forma assustadora toda uma parte da cidade. Marcílio, levantou a mão. Marcílio, por favor. Boa noite a todos e a todas. Primeiro que tudo, parabenizar, né, a Fundação por mais esse momento que eu acho especial. Queria ter mais tempo para estar acompanhando muito mais ainda a Fundação, que eu acho necessária essa forma de educar, principalmente a gente que tem
a simpatia, a paixão por a agroecologia. Mas eu queria trazer à tona a questão da educação do homem do campo, né, que a gente hoje, meu finado pai dizia o seguinte, estuda se não vai para a roça. Na realidade, a gente precisa de tecnologia para sustentar o jovem na roça. E está faltando muito ainda as políticas públicas envolver a juventude no meio rural nessa questão tecnológica, né? Como trabalhar com pequenos tratores, como trabalhar com a internet para vender a produção, como trabalhar essa dinâmica de produção entre o jovem e a sociedade atual, né? O que fazer? Nós estamos precisando muito disso. Eu acho que nós falamos muito na questão da produção agroecológica e, nesse exato momento, nós estamos com jovens sem um preparo para o campo, né? O campo hoje está morrendo aos poucos porque nós estamos envelhecendo e nossos filhos estão se formando e lá o mundo mostra totalmente outra realidade da invenção tecnológica diferenciada, não para o meio rural, né? Aí fica essa dúvida, cadê a educação, cadê as políticas públicas dos nossos governantes voltado a essa formação agroecológica ao homem do campo, sabe, Regina? Porque se a gente não tiver, foi até uma discussão que a gente teve no Pernambuco, e aqui em Vaza Alegre, quando a gente sediou o Encontro dos Orgânicos, essa tecnologia que está faltando, de formação ao homem do campo, como trabalhar com ela e sustentar com essas tecnologias, principalmente com a internet, como produzir e vender seu produto, dar a cara do seu produto como uma realidade rural e atual, né? É isso, é a nossa contribuição. E, mais uma vez, que Jesus abençoe vocês por essa dinâmica de informar, de trazer essa educação, principalmente ainda ao meio rural, né? Que a gente precisa muito voltar à consciência do consumismo de coisa industrial zero, né? Que é difícil a gente chegar até isso, mas eu acho que a gente tem que brigar por isso. Desculpa, estava fechado. Muito importante a colocação, Marcílio, porque praticamente todos os municípios há essa preocupação sobre a permanência do jovem no campo e a continuidade da produção no campo da agricultura familiar. E no campo do Donut, a gente pode traçar algumas questões, né, que estão relacionadas ao Donut e à própria permanência em si desse jovem no campo, né, porque muitas vezes tem uma questão de opções de lazer, que às vezes esse jovem ele busca isso nos grandes centros, em questão do emprego e renda, a divisão justa da renda das pessoas. Então, a gente tem um problema muito grande de concentração de renda. Isso afeta, sim, os jovens, principalmente dessa nova geração, que é uma geração nova, é uma geração de muitas perguntas. A gente tem aí os jovens que nasceram mais ou menos a partir dos anos 2000, que são chamados de jovens millennials, do milênio. Então, são jovens que são muito inquietos, são jovens que já cresceram com acesso às redes sociais, a gama de ferramentas, e isso gera muito questionamento novo, assim, sem resposta, né? E claro que isso não pode ser diferente no campo, até porque no campo boa parte das comunidades já tem acesso a essas tecnologias, a essa informação, inclusive o campo das tecnologias, ele deve ser alvo de discussão, né, sempre,
porque a gente vê muita circulação de informação, vê um excesso de informação, algumas informações são verdadeiras, outras informações não são tão verdadeiras, outras são totalmente falsas. Então, são questões que também atingem essa juventude rural, mas, ao mesmo tempo, a gente vê alternativas e vê modelos, Marcílio, de experiências que deram certo. Por exemplo, dentro da rede EcoCeará e também de cooperativas e organizações parceiras, a gente pode citar alguns exemplos. A gente tem 2 jovens lá em Quiniporó, no Bonabuiú, que criaram uma startup, e eles, nessa startup, eles propõem soluções de produção sustentável, mas eles permaneceram na propriedade dos pais, eles têm em torno de 20 anos, 25 anos, e eles foram na contramão, buscando alternativas de ter apoio para permanecer no campo, né? A gente tem também outros exemplos de jovens que ingressaram em associações, né, conseguiram espaços de diálogo com outras gerações, que às vezes é também uma reclamação comum, assim, ou pelo menos algumas colocações comuns entre os jovens rurais, de que às vezes não conseguem conversar bem com os pais, não conseguem conversar bem com as lideranças, não conseguem chegar a um acordo, né, comum de visão e acabam saindo por não se identificarem mais com aquele espaço. Então, essa questão da juventude rural, ela também requer uma política pública muito forte. Eu vou ficar devendo aqui, mas foi feito, chegou a ser escrito um plano sobre juventude e êxodo rural, um programa, algo assim, no Brasil. Não lembro se em 2009, 2012, 2014. Mas essa política ela não foi implementada. Então, é uma discussão que já se arrasta há pelo menos uma década, mas que ainda não teve uma política pública eficaz de implementação, né, no Brasil. Então, é uma colocação muito relevante essa que você traz, que rende um debate muito longo, né, de como buscar alternativas, e de repente mais para frente a gente pode fazer um momento online no próximo ano, trazendo jovens que buscaram alternativas ou encontraram alternativas para a permanência no campo, para a gente trazer esses bons exemplos que já Será, estão Regina? acontecendo. Regina, só uma contribuição. Sim. Será que a palavra rural, o empresário rural, não seria mais chamativo para essa juventude? É uma boa questão. Talvez se a gente conseguir fazer um momento com essa juventude que está dentro desses processos de permanência, a gente pode colocar isso em debate, sim, Marcílio, né? Porque tem vários jovens, inclusive, nas áreas rurais, que estão buscando startups, estão buscando soluções tecnológicas, fazendo cestas de produtos dos pais. Na pandemia mesmo, uma jovem que integra a nossa rede, ela começou a montar cestas de hortaliças para comercialização na comunidade e fazer as entregas de moto, né? Então, tem muito, um mundo de possibilidades que a gente pode trazer para debate, inclusive essa colocação que você fez, né, do que é atrativo, o que não é atrativo, para entender um pouco melhor essas dinâmicas. Então, obrigada, Marcílio. Quem não estou vendo se mais alguém comentou. Deixa eu ver. Daiane de Araújo. Para tornar as comunidades mais justas e seguras, é essencial envolver os jovens do campo,
Isso pode ser feito proporcionando oportunidades de educação agrícola, acesso a recursos e apoio técnico, incentivar programas de mentoria e empreendedorismo rural, também contribui para fortalecer a participação dos jovens, promovendo um ambiente mais equitativo e seguro nas comunidades. Muito legal a contribuição da Daiane. Eu não sei se ela é jovem ou participa de algum movimento de juventude rural, né? Mas ela também se coloca nesse debate do que o Marcílio iniciou sobre o tema de juventude rural, permanência no campo, e a gente também percebe, muitas vezes, uma inclinação, uma abertura também desses jovens para as questões ambientais, sociais, né? Isso é muito interessante, de como integrar as famílias dentro desse processo, dessa nova pauta, dessa nova agenda que o planeta está aí nos solicitando, né? Daiane, eu não sei se você quer deixar aqui no chat uma apresentação de onde você é, se faz parte de algum movimento, se é agricultora, se é jovem, se você puder deixar no chat. Ela é de Tianguá, Daiane. Muito obrigada, Daiane, pelo comentário. Mas eu não sei se quer... é desenvolvedora de software. A Daiane de Tianguá, muito legal. Traz também já algumas alternativas, né, de tecnologia para o campo. Se eu não estiver enganada, Daiane. Rastreabilidade e gestão no campo. Muito legal. Então, são já, né, alternativas que vem acontecendo de pessoas que não estão dentro dos grandes centros, né, nas capitais. O Ivan coloca que é importante que os membros da comunidade trabalhem juntos para criar ou preservar uma cultura local, né? Então, dentro do aspecto comunitário, né? Então, a palavra comunitário também eu estou colocando aqui, é uma palavra que significa muito, e a gente tem utilizado muito lá em Irauçuba mesmo, no Bueno, onde a gente tem feito um trabalho. Existe uma agrofloresta que é comunitária, é partilhada, então a gente pode ver essa agrofloresta também como alternativas ao crescimento a qualquer custo. Existem pessoas lá que fazem roçado solidário, trocando horas de trabalho com os conhecidos, colegas, com a comunidade. E essas são outras formas de economia também. Pode falar, Ivan. Pronto, é só para enaltecer essa questão cultural da preservação dos saberes, que eu quero destacar aquele trabalho lá da professora Claudiane, que tem assim estimulado as crianças do colégio que ela ensina lá na comunidade, as crianças a levarem para si um resgate da memória do povo mais antigo, de 30, 40 anos, 50 anos atrás, que para que aquelas crianças elas vão lembrando ou sabendo como e o que as pessoas, os avós, os pais delas vivenciaram na fase de criança, né? E ela faz um trabalho de filmagem, ela faz uns vídeos de curta-metragem que leva ao resgate da vivência do povo da comunidade. Eu achei aquilo muito bacana.
Seu áudio está fechado. Obrigada, desculpa. É muito interessante quando a gente fala dessa questão de cultural e da comunicação, né? Você ter um exemplo prático de uma outra forma de comunicar, porque muitas vezes quando a gente pensa em comunicação, a gente está ali vinculado a uma comunicação das grandes emissoras, da mídia mais conceituada, digamos assim, de grandes sites, de telejornais, e dentro da parte de comunicação, do comunitário, dessas alternativas, inclusive aos modelos de crescimento, são possíveis várias outras formas de comunicação, né? E a tecnologia, ela avançou, apesar dos perigos das redes sociais, mas a tecnologia, ela avançou muito em relação à questão de comunicação, né? Tem algumas pequenas revoluções tecnológicas, por exemplo, em associações, em cooperativas, em comunidades, que se permite mandar uma mensagem que é de interesse coletivo rapidamente. Isso chega às pessoas, democratiza o acesso, né? Outra, também vídeos, produções mais locais, são outras formas de comunicação, isso faz parte também de um processo de educação. Isso, quando eu falo do processo de educação, não estou falando da educação formal em sala de aula, mas de outras formas de educação, né? Como esse espaço que a gente está tendo aqui agora, que é um espaço de educação conjunta, e que a gente traz eu trago uma proposta, né, junto com a Fundação CEPEMA, mas que no meio do processo de construção dessa educação, ela está aberta também a outros temas que estão vinculados, integrados por exemplo, a temática de hoje, né? É uma temática muito ampla. Aí, quando a gente fala de voz política dentro do Donut, está relacionada a essa forma de comunicação que o Ivan colocou aqui, né? Quando a gente fala também da questão da permanência do jovem no campo, ele está vinculado também, eu vou compartilhar aqui o modelo do NUT para citar alguns exemplos, né, do que foi colocado, para a gente não achar que está tão distante, mas, por exemplo, o que o Marcílio colocou sobre a juventude, a permanência, perpassa, às vezes, por uma deficiência na educação desses jovens, da renda, do trabalho que esse jovem não está encontrando no campo, né, da questão da equidade social, né? Às vezes há uma desigualdade, e essa não é só econômica, ela pode ser porque esse jovem não se reconhece, ele não é ouvido, a voz política dessas pessoas, igualdade de sexos. Então, quando o Marcílio traz isso, a gente pode também tentar enxergar dentro desse modelo do Donut como essa questão, ela também, como essa deficiência na prática, ela afeta aqui esse espaço seguro e justo da humanidade, né? Quando o Ivan traz também essa questão de desafio de outra forma de comunicação, ele pode ser enxergado dentro da educação, né? É um exercício para tirar a educação do déficit e inserir ela num espaço justo e seguro, porque ela está sendo produzida de forma colaborativa, ela também dá uma voz política, ela pode, né, as distintas formas de comunicação, elas podem dar voz política, elas podem ter impacto, isso também, nos dois casos, a construção de redes, né, redes de apoio, redes de parcerias. Então, muito do que a gente convive no dia a dia, tanto de deficiências, como também de soluções, a gente pode estar enxergando aqui, fazer um exercício de ver onde ele está, onde essa questão está dentro do Donut, né? Por exemplo, desaparecimento de uma espécie que o pessoal comia na caça, sim,
né? Ou então se caçou tanto naquele território, ou se desmatou tanto naquele território, que aquela espécie que era conhecida, fazia parte ali daquele círculo social, desapareceu. Né? Isso pode estar relacionado, por exemplo, à perda da biodiversidade do local. Numa comunidade, eles falaram que tinha antes umas abelhas que tiravam, era bem na caatinga, e tiravam mel uma vez no ano, mas era num tronco que essas abelhas depositavam, faziam lá as colmeias, e os produtores iam lá e tiravam o mel dessas colmeias, né? Era extrativista. E nas árvores onde essas abelhas faziam essas colmeias, teve uma empresa que chegou falando que ia comprar todos os troncos. Então, todo mundo começou ali no entorno a desmatar para vender, e acabou de repente, não conseguiram recuperar o solo, então conversão de terrenos também, ó, aqui pode ser enxergada, e esse mel desapareceu, as abelhas desapareceram, mudaram de lugar, não ficaram mais lá, porque não tinha mais onde elas formarem as colmeias, e as pessoas foram afetadas porque ficaram sem acesso ao mel também, que elas utilizavam, inclusive, às vezes, como remédio. Então, estou dando um exemplo para a gente fazer um exercício de que isso não está tão longe da nossa realidade, né? Da realidade das comunidades. Várias situações podem ser exercitadas dentro desse donut. Não sei se ficou mais claro, assim, se ficou claro, né? Sobre o que é esse modelo do donut. Não sei se tem mais comentários, alguma sugestão, alguma dúvida. Marcílio. Sim, Marcílio. Só uma contribuição, Regina. Eu acho que seria muito importante, assim, a gente vem fazendo alguns trabalhos aqui em Vaza Alegre, mas é uma dificuldade muito grande, até para reunir o povo hoje numa associação. E a gente nota, assim, não tem mais aquele chama que as pessoas brigavam para ter uma água, para ter uma energia. Como existe uma política mais voltada, terminou afastando muito o povo, né? Que tem hoje uma internet em casa, tem tudo hoje no sítio, aqui na nossa região, todo sítio tem internet. Mas o que é que está faltando mesmo? É mostrar esse lado empresarial sustentável da agricultura, né? Recentemente eu estava numa formação de conflito lá na Bacia do Salgado, lá no Crato, e encontrei com um jovem lá de Mauriti, e ele me dizendo que ele é engenheiro agrônomo e estava fazendo um trabalho com alguns agricultores que trabalham com produção orgânica, vendendo acerola para Petrolina, né? Aí é essa visão que a gente tem de discutir, porque assim, muita gente é igual os velhos dizendo que não vai mais, não, para que velho estudando, né? E a gente hoje vai ter que trabalhar pelo menos as crianças, os adolescentes, para que tome de conta da agricultura, porque vai precisar de alimento, né? Nós estamos aí com logo uma crise mundial de alimento, né? Eu acho que essa palavra empresário rural, porque nós ainda não atentamos, nem o agricultor atentou, que ele é um pequeno empresário rural. A propriedade ele tem de ter como produzir, qual é a visão que ele quer chegar, tudo. Eu acho que a gente vai ter de mudar alguma metodologia de trabalhar com o homem do campo, nessa questão de mostrar a ele como produzir e sustentar, mas também sendo com essa cabeça de ter um ganho para que não morra a agricultura por total. Marcílio, interessante, porque uma dos pontos que a autora faz uma crítica, né, é de como tem uma individualização, e você colocou dois elementos interessantes. Um do empresário,
individual, e outra de como as pessoas perderam essa vontade de estar nas reuniões, de participarem, né? Isso, e uma coisa acaba tendo a ver com a outra, porque a gente tem um modelo de economia hoje no mundo global de individualizar, né? Das pessoas serem empresárias de si mesmo, de ser individual. E esse movimento individual, ele gera uma consequência também nas formas de cooperar, né? Porque quando você tem indivíduos que querem ter um benefício sozinhos, sem parceria, sem colaboração, isso acarreta em perdas, porque principalmente quando a gente está em camadas sociais mais baixas, né? Nós não estamos falando, às vezes, de um grande empresário, assim, que tem um poder de captar giro, mesmo assim ele depende de algumas relações. E é complexo, assim, porque ao mesmo tempo, ao passo que essas pessoas, elas individualizaram, né? Eu não sei se foi você ou foi o Ivan que colocou aqui, que as pessoas perderam um pouco dessa capacidade de cooperar, de trocar, isso também foi impactando, né, nessa perda de vontade, às vezes, de cooperação mesmo, de parceria. E a Organização das Nações Unidas, quando colocou essa agenda dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela colocou um objetivo, que é o 17, que trata justamente das parcerias. O nome do objetivo é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, os próprios órgãos internacionais, eles já estão reconhecendo que são necessárias muitas parcerias de diversos segmentos da sociedade para se ter um desenvolvimento sustentável minimamente, né? Que a Kate, ela questiona muito esse desenvolvimento que está sendo colocado a qualquer custo hoje, que é o que está estabelecido, né? Quais são as alternativas? Qual é o desenvolvimento que, ao mesmo tempo que a pessoa vai ser empresário individual, mas ela vai cooperar para que se tenha uma voz política naquela comunidade, né? Para que se promova a paz, a justiça. Ela vai ser um empresário, né? Como você colocou, empresário, mas ao mesmo tempo ela também vai ter uma visão do trabalho justo, né, do rendimento, da renda justa. Então, tem toda uma gama de elementos quando a gente vai trabalhando empresas individuais, né, e propõe alternativas a esse crescimento. É interessante, porque você coloca dois elementos que meio que também responde um pouco, né, do outro, de como as pessoas estão lá nas redes sociais em casa, não vão mais para as reuniões, e ao mesmo tempo não querem, algumas pessoas não querem cooperação, né, não querem colaboração. Interessante esse elemento que você traz. O Ivan, a gente vai para o último comentário aqui no Ivan, por gentileza, Ivan, e... Pronto. Só aqui, aqui aparece José. A Regina está falando o nome do nosso colega, outro nome aí. José, é José Marcílio. Marcílio, pronto, José Marcílio. Ontem a gente estava em um debate com a diretoria da associação em minha comunidade e a gente trazia exatamente esse debate lá que o José está trazendo, o Marcílio está trazendo. Eu lembro que quando eu era criança, a gente era empolgado na associação. Nós não tínhamos energia, nós não tínhamos água, e aí a gente tinha sonhos para isso. E a gente via que quando teve um problema de umas pessoas que compraram uns terrenos, limitando com a gente, e esse pessoal entraram dentro da nossa propriedade dizendo que eram donos.
E aí foram crianças, mulheres, homens, para dentro da confusão. Eles abrindo, desmatando para fazer cerca e a gente atrás, voltando o garrancho para cima do locais onde eles estavam fazendo isso. Então, isso a gente estava discutindo exatamente isso, porque outro dia a gente questionou aos jovens, as crianças que estão chegando, está chamando de pré-jovens, jovens, indo para o catecismo e tal, e a gente começou a perguntar a um grupo de 11 crianças o que era que eles observavam, que eles viam ali na comunidade, e eles gostariam que tivesse e que não tem. Aí eles ficaram assim e ninguém respondeu nada, ninguém viu um sonho, tá entendendo? Isso quando era no tempo da gente, a gente respondia bem rapidinho a gente respondia. Ou seja, as crianças estão com internet e parece que está com tudo na mão. E aí não está tendo um retorno, está só saindo. E a gente estava exatamente questionando isso. E o Marcílio traz aí uma colocação importante na questão de como gerir, gerar renda, né? De que forma isso pode acontecer, que a gente trabalhe no campo algo mais profissional, mais formal. É importante demais isso, mas hoje, se a gente trouxer esse debate, as pessoas não vão querer formalizar um MEI, porque vai ter problema no Bolsa Família. Esse é o principal fator que eles vão trazer. Pode sair em cada dessas comunidades no interior do Ceará, que a grande maioria vai resistir. Acha melhor ficar em casa, recebendo o Bolsa Família de 200, 300, 600 conto, e não quer formalizar um MEI para trabalhar. Essa é a minha colocação. Marcelo, pertinente sua palavra, viu? Obrigada, Ivan. Último comentário, né? O que o Ivan colocou por último é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente tem, né, a gente tem uma certa seguridade de distribuição de renda, né, com os programas sociais, a gente tem, do outro lado, as pessoas que têm receio de sair da informalidade por medo de perder um benefício básico, né, de complementação de renda, porque é uma complementação de renda, não é uma renda em si, e isso também passa por meio de políticas públicas, né, nacionais e internacionais, porque alguns programas sociais, eles dão um rendimento muito baixo, a gente sabe que as famílias precisam daquele rendimento como forma de complementar, porque, afinal, não é uma renda que vai dar para a pessoa viver ou sobreviver durante um mês, um determinado período, né? Isso é um desafio global, porque ao mesmo tempo que essas pessoas, elas têm medo ou têm receio de migrar para a formalização do trabalho, isso é um desafio, né? Porque envolve aí dentro dos ODS o crescimento justo, mas também envolve fome zero, envolve o ODS relacionado a erradicar a pobreza e, ao mesmo tempo, ter um emprego digno e crescimento econômico, fica sendo um paradigma, né, contraditório, assim, como é que a pessoa vai ter um emprego digno e crescimento econômico, mas, por outro lado, ela vai conviver com medo de perder um benefício social como complemento de renda. Isso é uma questão muito interessante a se pensar, né? E enquanto isso, a gente não tem o avanço de políticas voltadas a grandes fortunas, por exemplo, no Brasil, ou a políticas voltadas para pensar em como redistribuir renda de forma mais
eficaz, mais forte, e a gente tem um monte de bilionários no país, enquanto a gente tem famílias que estão aí precisando realmente de um complemento de renda para poder ter uma segurança alimentar, por exemplo. Então, são questões super interessantes que foram colocadas aqui. A gente vai encerrar o nosso módulo, mas antes de encerrar, eu gostaria de convidar vocês no próximo módulo, que vai acontecer quinta-feira da próxima semana, também nesse horário de 18 horas, mas eu gostaria de convidar que cada um aqui da sala, quem for estiver acompanhando pela rede social também, prepare um relato de 1 minutinho. Se não quiser falar, pode escrever. Pensem assim, quais são as soluções na minha comunidade, no meu território, na minha cidade, que eu estou envolvida, ou que eu estou envolvido, ou então que eu conheço, que são alternativas sustentáveis, a uma economia sustentável. Então, gostaria de pedir que vocês fizessem esse exercício, para no próximo módulo vocês apresentarem, certo? Quem não quiser falar, não tem problema, pode escrever. Mais importante é que cada um possa trazer exemplos positivos, de experiências, do que já acontece, para a gente ter um momento de partilha, certo? De também, quem sabe, desenvolver parcerias, né, futuramente. Quero agradecer aqui as colocações, a quem esteve na sala, a quem esteve no YouTube, no Facebook. Quem não preencheu ainda a lista de frequência, o link está no chat, o link está também no YouTube da Fundação. A gente pede que preencham. Até segunda-feira eu vou estar enviando o drive para os e-mails cadastrados. E nesse drive vai estar lá todo o material do curso, certo? Inclusive, depois também, essa frequência vai ser contabilizada para a emissão do certificado. Então, quero agradecer, desejar a vocês uma boa noite, um bom final de semana, certo? Muito bom esse primeiro encontro aqui com vocês, apesar de ser o segundo módulo, é o primeiro que eu estou podendo ministrar. Agradecer aqui ao Rafael, que esteve conosco todo o tempo na sala, à Fundação CEPEMA, pelo espaço, pela oportunidade, e ao apoio da Rede EcoCeará, da Rede Terra do Futuro, certo? Que proporcionaram também esse momento e também vão estar proporcionando os próximos módulos através do projeto Gênero e Transição Ecológica. Então, um forte abraço a vocês, muito bom revê-los alguns e também conhecer os novos que estão aqui participando dos nossos momentos de formação, que é também um momento de educação popular, certo? Então, um abraço, boa noite a todos e todas, até a próxima quinta. E convido também vocês, certo, antes de encerrar, para na segunda-feira acompanhar o programa Natureza de Todos Nós, que acontece toda segunda-feira na Fundação CEPEMA, e a formação online que vai acontecer terça-feira, dia 12 de dezembro, com o nosso colega Pablo Stefano, ele que é educador ambiental, pedagogo e fundador do Projeto Pereira na Argentina. Vai estar na terça-feira, dia 12 de dezembro, às 18 horas, com um módulo de formação online também, de tema Educação Ambiental para motivar a participação. Então, quem está aí com o desafio de motivar a participação das pessoas na comunidade, é uma ótima oportunidade, certo? Participar desse curso com o Pablo Stefano na terça-feira. E eu espero vocês até a próxima quinta, nesse mesmo horário. Tchau, boa noite.